Oi! Sabe aquela sensação de ser bombardeado por notícias o tempo todo? Pois é. Como é que a gente sabe em quem confiar no meio disso tudo? Hoje, a gente vai mergulhar na arma secreta contra esse caos de informação: a ética jornalística. Essa é a grande pergunta, na verdade. Aquela sensação de estar meio perdido no mar de manchetes, de posts, de notificações. Acho que todo mundo sente isso. Separar o que é fato do que é só barulho virou quase que uma habilidade de sobrevivência hoje em dia. E olha, as consequências disso são gigantescas. Como essa citação deixa bem claro, não estamos falando de um boato qualquer inofensivo. A desinformação é apontada como uma das maiores ameaças para a nossa democracia. É algo que mexe, sabe? Mexe na base de como a nossa sociedade funciona. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender como se defender, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. E não tem como negar, a verdade, hoje, está sob ataque. E o ponto-chave aqui, sabe, é a palavra deliberadas. Desinformação não é um erro, não é um acidente, não. É uma estratégia, com uma intenção muito clara, de confundir, de manipular. É basicamente uma arma. Beleza, se a desinformação é a arma, qual é o nosso escudo? Bom, a resposta está em três conceitos que, de primeira, podem até soar meio teóricos, sabe? Mas eles são a base de tudo que é confiável. Vamos desvendar isso juntos. Primeiro, a ética. A ética é basicamente o porquê das coisas. É o campo das ideias, da reflexão. É a gente parar para pensar sobre o que é certo e o que é errado. É a teoria, digamos assim. Agora, se a ética é a teoria, a moral é a prática, é o como. São as regras que a gente segue no dia a dia, sabe? Aquela conduta que a gente adota com base no que a gente refletiu lá na ética. E aí vem a ponte que conecta tudo, a deontologia. Ela pega essa reflexão toda da ética e aplica aos deveres de uma profissão específica. É aqui que os princípios viram regras de trabalho bem claras e objetivas. Bom, e tudo isso leva a gente para uma pergunta central. Por que um jornalista precisa de um código de regras só para ele? Será que a ética de um cidadão comum já não bastava? Olha só que afirmação forte, e de um dos gigantes do jornalismo brasileiro, o Cláudio Abramo. A ideia dele era que os deveres de um cidadão já deveriam ser o guia da profissão. Mas será que isso dá conta de tudo mesmo? Vamos pensar um pouco. Um cidadão comum, no seu dia a dia, precisa decidir se publica uma informação que pode, sei lá, derrubar um governo? Ou se protege uma fonte que arriscou a própria vida para revelar um esquema de corrupção? Pois é, as responsabilidades de um jornalista vão muito, mas muito além do nosso cotidiano. E essa comparação aqui é perfeita para entender isso. O compromisso de um médico é com a saúde de um paciente. O de um jornalista é com o entendimento da sociedade inteira sobre um fato. São missões totalmente diferentes, que pedem regras diferentes. A precisão de um bisturi não é a mesma da precisão de uma palavra. Mas olha, as duas podem tanto salvar quanto destruir vidas, cada uma no seu campo. Certo, agora vamos sair um pouco da teoria e ver como esses princípios todos aparecem nos desafios do dia a dia do jornalismo. Imagina só os dilemas. Usar uma câmera escondida para provar um crime vale a pena? Proteger a identidade de uma fonte mesmo com a justiça pressionando? E aquela decisão difícil entre o que é de interesse público e o que é a vida privada de alguém? Não tem resposta fácil para nada disso. É exatamente por isso que um guia, um código, se torna tão essencial. Que é para ajudar a navegar nesse mar agitado de decisões que existem os códigos de ética. Pensa neles como um farol, sabe? O farol não vai impedir a tempestade, mas ele dá uma luz, um norte, para achar o caminho mais seguro, principalmente na hora que a pressão aperta. E no coração da maioria desses códigos, tem um princípio que é fundamental. A lealdade número 1 do jornalista não é com o governo, não é com a empresa onde trabalha, é com o público, com o direito que o público tem de receber informação verdadeira, autêntica. Ok, agora vamos conectar todos esses pontos e olhar para o quadro geral. Essa relação vital que existe entre o jornalismo ético e uma democracia saudável. Olha só como esse ciclo funciona. É como uma engrenagem mesmo. O jornalismo ético dá informação confiável, o combustível. Com esse combustível, os cidadãos podem participar, fazer escolhas conscientes, e essa participação fortalece todo o sistema democrático. Se faltar informação de qualidade, a engrenagem simplesmente para de rodar. O ponto central é que isso é uma via de mão dupla, sabe? Um jornalismo forte e ético precisa de uma democracia para poder existir. E uma democracia, para ser saudável, precisa de um jornalismo forte e ético.
Um alimenta o outro o tempo todo. Isso tudo traz a gente de volta para o nosso ponto de partida. Se a desinformação é o veneno que ameaça a nossa democracia, então qual é o antídoto? E a resposta está aqui. O jornalismo de qualidade, aquele feito com rigor, com ética, com checagem de fatos, com responsabilidade, ele não é só mais uma opinião perdida na internet. Não. Ele é a principal ferramenta que a gente tem para limpar um ambiente informativo, que, vamos combinar, muitas vezes está bem tóxico. E a gente termina com essa reflexão. A saúde do ambiente onde a gente se informa não depende só dos jornalistas, né? Depende muito das nossas escolhas também. Que tipo de informação a gente escolhe consumir, que tipo a gente compartilha, apoia. Essa é uma pergunta que, no fundo, define o futuro da verdade.